produzindo carvão para as usinas de aço. Desmatado e recortado com régua e compasso, o cerrado foi espoliado mais que no tempo do cangaço. Você não faz estimativa do tamanho do fracasso e de quanta vereda ativa ficou assim, em carne viva. Desolação que agora vemos entre os rios Piruaçu, Coxá e Gibão. O solo aqui é extremamente arenoso. Isso aqui é igual areia de praia, 94% de areia. Aí se você faz aqui a adubação química, você coloca o produto químico, quando vem a chuva ocorre a lixiviação. Essa adubação vai toda para o subsolo. E mesmo se fosse adubar, economicamente fica inviável você produzir qualquer coisa. Além do eucalipto, outros programas repetiram o fiasco, como lembra o técnico Walter Neves. Dentro da bacia do Rio Pandeiro são 380 mil hectares. Todos os projetos que foram investidos aqui, implantados, todos eles foram à falência. O dinheiro jogado fora comprometeu a fauna, acabou com a flora. E é com areia que o cerrado chora. O assoreamento traz o secamento do buritizal, explica Rinaldo de Souza, gerente do IEF, Instituto Estadual de Florestas. Quando chove, a água vem e carrega. Tem o assoreamento da vereda. É. Então ela fica totalmente tomada pela areia. Ela está entupida? Ela está entupida, ela está em franco estágio de desaparecimento. No pó da erosão, muita vereda se atola, vítima também do sucesso da irrigação em progresso nos solos de melhor condição. A agricultura moderna paga o ingresso à globalização do Buriti tirando água para molhar a plantação e corta as veredas com estradas para escoar a produção. Presa sem saída, Buriti num lugar de sede perde a vida, no outro se afoga, o excesso de água o liquida. Aqui é um outro exemplo de manejo inadequado de vereda, que nós tínhamos uma nascente e o que houve um barramento lá para represar a água, para irrigar as plantações de cana e, consequentemente, matando os buritis que iam na borda desse pequeno córrego. Ele morre afogado. Fora a estrada, pasto e lavoura, acuando os buritizais, as cidades do Planalto, como quem tira cisco com vassoura, também varrem as veredas para debaixo do asfalto. Um exemplo de quem isso faz é a capital de Goiás. Que os goianos nos desculpem a falta de etiqueta. O plano piloto que tinham para um modelo de capital foi deixado na sarjeta. Registram um crescimento dos maiores do planeta, fazendo um zoneamento que sepulta as veredas com prédio, avenida, cimento. Era para ter 50 mil habitantes, mas já são 2 milhões na Grande Goiânia. Mais de 100 veredas morreram, sabe-se lá quantos pés de buriti. O que faz o cartógrafo e pesquisador goiano Antônio Teixeira Leite lamentar. A ocupação humana, ela chega, ela varre do pedaço aquilo que existia de maneira natural. E se a gente não tomar os cuidados necessários, realmente nós vamos ver veredas só nas fotografias e nas reportagens que vocês estão realizando. Voltamos agora para o Grande Sertão do norte de Minas, onde se faz um esforço para conter a devastação das veredas. Proporcionalmente, este hoje é o ponto de maior concentração de áreas de preservação do país. Olha o mapa. Tem 2 parques nacionais, 3 estaduais, 3 áreas de proteção ambiental, reserva sustentável, refúgio silvestre, reserva indígena e RPPNs, reservas particulares do patrimônio natural. Só que o que se vê no mapa é uma coisa, a realidade é bem outra. Desses buritizais saltam 2 graves interrogações, perguntas de resposta difícil. Se diz que a face do bem é a contraface do mal. Sina que faz mais um refém neste parque nacional. Foi criado no papel, tiraram o antigo dono, para o mato, feito um véu, cobrir as casas em abandono. Este é o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, criado há 20 anos numa enorme área de propriedades particulares. Várias fazendas foram desocupadas, como esta que tinha um rebanho de 5 mil cabeças de gado. O processo de desapropriação se arrasta. O mato já toma conta do que foi largado, mas pouca gente viu a cor do dinheiro. O senhor não foi indenizado? Não. Até hoje, a sua situação... Nem um centavo. 15 anos que a gente espera pagamento. Que eles... Muitos dos pequenos proprietários não conseguiram sair por não terem para onde ir. É o caso da dona Atanice e do seu Raimundo Pereira.
Tem 120 hectares, mas não podem vender porque ninguém compra, não podem explorar por causa das regras do IBAMA. Nós não podemos plantar roça, nós não fazemos nada. Fui até o juiz saber disso, o juiz estadual de Buritis, né? Ele falando que ele não podia intervir no plano de governo federal, porque ele era estadual, né? E aí eu voltei de lá sem resposta. Que eu não podia reformar uma casa, não podia reformar um curral. Seu Raimundo passa nervoso com o que lhe parece absurdo. Além da fazenda algemada, é acusado de situação ilegal por viver no que é seu dentro do que um dia pode ser um parque nacional. O ilegal é a lei que é ilegal comigo, que dinheiro tem, né? Que nem uns advogados falaram que o IBAMA chama um IBROMA, que chegou, bromou o lugar que ninguém planta e nem colhe nem cria, né? Em Brasília, procurando resposta para o desabafo do veredeiro de que o IBAMA embroma, ficamos sabendo que o assunto foi passado para outro órgão do governo, o recém-criado Instituto Chico Mendes, que agora é quem cuida dos parques. Não tenho dúvidas e assina embaixo, é injusto você, ao criar uma unidade de conservação, você não indenizar imediatamente os legítimos proprietários. Rômulo Melo, presidente do Instituto Chico Mendes, dá razão à queixa do seu Raimundo. E, surpreendentemente, reconhece que a criação de parques atropelou direitos dos proprietários. Há alguns anos atrás, você criava uma unidade de conservação a partir de uma forma quase arbitrária e tecnicista. A reclamação é essa. Tá. Hoje não é mais assim. É de se espantar. O governo deve uma fortuna de mais de 10 bilhões de reais para desapropriados em parques nacionais. Não foi regularizada ainda nem a metade das áreas incluídas nos mapas nos últimos 70 anos. Mas o dever da promessa é cumprido. O caso específico do seu Raimundo, nós vamos trazer para Brasília, levantar, encontrar esse processo e dar uma posição firme nos próximos 15 dias. De certa forma, enquanto se aguarda a correção da injustiça com os proprietários, os buritizais incluídos nas unidades de conservação estão protegidos. Mas e fora delas? Aí é que está outra questão. Homenageado em museu, assunto de violeiro, consagrado na literatura, o Buriti ainda faz parte da realidade dura da vida de um roceiro, que no sertão dos Gerais é chamado de veredeiro. Bom dia, bom dia. Bom dia. O senhor é? Isaú Ribeiro dos Santos. Seu Isaú Ribeiro e dona Pedralina moram praticamente dentro de uma vereda. Tiveram 11 filhos, 9 vivendo ainda com eles aqui. A família drenou uma pequena área no meio do Buritizal, onde cultiva uma rocinha. As crianças lambiscam o dia inteiro os frutos do cerrado. Até a caçulinha já aprendeu a quebrar a castanha do babaçu. Tem coquinho tucum, tem piqui à vontade. O leite a mãe faz de uma palmeirinha brava, a xiriri. Isso aqui é vitamina. Para ir na cidade buscar mantimento, todo mês é um sofrimento. Seu Isaú traz a feirinha em lombo de jumento, fazendo um percurso de 10 léguas de comprimento. Quantas horas o senhor demora, seu Isaú? Olha, é 13 horas, senhor. Por isso, porque eu saio daqui 7 da manhã, chego 8, conforme eu demorar um pouco, é às 9 horas da noite. Eu fico alegre de ver eles assim, ó, tudo reunidinho, alimentando. Sempre arroz com feijão? Sempre arroz com feijão. E nós não temos condição de ter uma carne. O que eles recebem de aposentadoria e Bolsa Família fica longe das necessidades do mês. Minha feira eu faço no dia 5 do mês. Ela vai mais ou menos até o dia 25, dia 26. Fora os trens de cozinha e as roupas que ganham, os bens da família se resumem ao que conseguem aproveitar do Buriti. Veja, a cobertura do rancho é de folha de Buriti. A ripa que prende a palha da parede é de Buriti. O banco na frente do barraco, a porta, a embira que amarra a porta, o frontão também. E no interior, onde todos passam a noite num quarto único, a cama de casal e as outras 2 de solteiro também são feitas com a palmeira. O veredeiro dorme literalmente nos braços do Buriti. Tá duro aí? Dói as costas? Não? Dá para dormir bem? Dorme a noite inteira? Uhum. Vocês sonham de noite? Eu sonho. Sonha? E qual que é o sonho mais comum que você tem? Sonho com os anjos. Como é que são os anjos? Esse é bonitinho. Eu só sonho
arrumando a minha casa. O meu sonho é o mesmo sonho dela. É um sonho proibido. A casa da família está inabitável, com as paredes e a cobertura apodrecidas, esburacadas. Para reconstruir, seu Isaú precisa de folhas verdes. As secas não servem. Ele até conseguiu fazer o cômodo provisório, mas a fiscalização anda apertada na região e ele não quer se arriscar. Só para lembrar, vereda é nascente e curso d'água e pela lei deve ter APP, área de preservação permanente, numa faixa de 80 metros, trecho que não pode ser explorado nem ocupado. Seu Isaú aproveita a nossa reportagem para fazer um pedido ao gerente do IEF, o Instituto Estadual de Florestas. Se ele me dava autorização de eu tirar as palhas e eu cobrir meu barraco. Estou quase no tempo, minha casa está caindo. A lei não nos permite autorizar nem a ocupação das veredas, nem a utilização dela para esses fins. Então nós ficamos impossibilitados de dar uma autorização formal para que ele faça isso. O pessoal, a lei está de lá, ele não, às vezes não vê a situação da gente, não vê a situação, como é que a pessoa da roça sofre. Você, no lugar do seu Isaú, o que faria? A rigor, pela norma ambiental, essa família teria que sair daqui. Mas para onde? Uma pesquisa feita aqui no norte de Minas mostrou que só na bacia do Rio Pandeiros há pelo menos 5.000 famílias, como a do seu Isaú e da dona Pedralina, vivendo nestas condições, morando em casa de palha coberta de buriti. Na confluência de Minas, Goiás e Bahia, pode passar de 20.000 o número de pessoas vivendo nas mesmas condições. Não é por avareza, mas sim por precisão que o bolsão de pobreza faz a devastação. Para sobreviver, o veredeiro drena e queima a natureza e transforma o cerrado em carvão. Em 2003, nós encontramos aqui um mar de fornos de carvão, cerca de 2.000 fornos de carvão na região, funcionando totalmente irregulares. Humberto Candeias, superintendente do IEF, Instituto Estadual de Florestas de Minas, conta que o plano de combate aos fornos clandestinos teve que ser mudado pelo impacto que causou. Começamos a derrubar esses fornos. Quando chegamos a mais ou menos uns 500 fornos, percebemos que a população estava passando fome. As famílias estão sendo instruídas a explorar sem destruir. Há incentivo para projetos como a produção de carvão de coco babaçu, que vem tendo sucesso e é até chamado de ecocarvão. Mas é uma gota d'água diante do tamanho do problema. Uma solução maior talvez seja transformar o veredeiro de explorador a guardião dos buritizais, pagar pela prestação de serviços ambientais. Uma alternativa extremamente viável, onde você substitui a renda que ela tem com a utilização da vereda, por uma renda realmente para ser protetor dessa vereda. O pagamento depende da Bolsa Verde, já aprovada em Minas, aguardando regulamentação. Vamos dizer que tudo dê certo. Resta outra questão. Voltemos à entrevista com o presidente do Instituto, Chico Mendes. Quando mencionado o caso das palhas, ele, do alto da autoridade que o cargo federal lhe confere, primeiro expressa uma opinião que qualquer um de nós, no lugar do seu Isaú, subiria hoje mesmo no pé de buriti para tirar as palmas. É óbvio que nos interessa, sim, a proteção das veredas. Tá? Agora, nos interessa, sim, a sobrevivência digna do ser humano. Eu acho que nessa dimensão, eu acho que nem é necessário uma solicitação de autorização. Segundo, ele bate na tecla da distância que existe entre o mundo real e a legislação ambiental. É possível que a lei esteja desconectada da realidade social e, portanto, precisa ser adaptada. Nós entendemos que o Código Florestal precisa ser modernizado. A resposta que a gente precisa dar para isso é mexer nas regras. Foi entrando essa lei, nova lei, aí vai enrolando, e aí virou só conversa, né? É desse tipo. Um grande diz que diz, vamos ter com certeza, para que as regras do país levem em conta a natureza, tanto da nossa pobreza e riqueza, como dos nossos buritis. Assim, quem sabe um dia, o Grande Sertão Veredas tenha um final feliz.
Nelson, eu fico aqui pensando, será que lá pelo Globo Rural 1600, esses problemas já vão estar resolvidos? Ana Paula, depende de quanto tempo o país vai levar para aprender que miséria e meio ambiente não se sustentam de braços dados. Não dá para proteger a natureza sem resolver o problema da pobreza. Bom dia para você. Eu volto amanhã com o Globo Rural às 6h10 da manhã. Um bom domingo.